Meus irmãos, sei que ontem vocês já ouviram uma palavra bem explicada, completa, sobre o tema. O que eu trago a vocês hoje não é uma novidade, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. O povo de Israel, aproximadamente 50 anos antes, já haviam saído do cativeiro babilônico. E como ocorreu em outros cativeiros que esse povo passou, alguns desses povos, algumas dessas pessoas de Israel, eles já haviam se estabelecido na terra do seu cativeiro. Alguns já haviam constituído família, alguns já haviam construído propriedades. E então alguns desses não retornaram para sua terra depois que o cativeiro terminou. O rei em questão aqui é o Xerxes, mais conhecido no texto, no livro de Esther, como Assuero, que governava sobre 127 províncias, ia da Índia à África. E esse seu império estava em ascensão. E como todo império que está em ascensão, o seu governante, aquele que domina sobre esse império, deseja mostrar o que ele já conquistou aos seus príncipes, aos seus súditos. Com Assuero não foi diferente, ele promove uma festa. Nessa festa ele chama todos os príncipes das 127 províncias, divide-se essa festa em duas, mulheres de um lado, homens de outro. No auge dessa festa ele chama sua esposa para se apresentar, ela se recusa, é destituída do cargo. Então o rei passa algum tempo e ele se sente só. Na verdade, os seus súditos percebem que o rei não poderia ficar sem uma mulher ao seu lado. E então eles passam a promover um concurso, digamos assim. Eles querem escolher uma mulher para o rei. Ou melhor, eles querem trazer mulheres para que o rei escolha uma para ele. Enquanto tudo isso começa a acontecer, é onde surgem os nossos dois personagens principais, que são Esther e Mardoqueu, ou Mordecai. Esther, o seu nome, na verdade, na sua origem era Hadassa, que significava murta, que era uma flor, uma planta, que já possuía um perfume muito bom, um aroma muito suave. Porém, a maior característica dessa planta não estava enquanto ela estava no seu melhor estado, mas o seu fruto, quando era produzido e era esmagado, produzia uma essência bem maior, bem mais forte, chegava bem mais longe do que quando ela estava simplesmente parada com a sua beleza. O nome de Hadassa é um nome que diz muito da sua vida, da sua personalidade, da sua história. Essa planta que já possuía um aroma muito suave, quando esmagada, espremida, apertada, produzia uma essência melhor, uma essência que alcançava maiores distâncias. De igual modo, irmãos, eu, você, nós, estamos nesse mesmo contexto que essa murta. É de conhecimento que tem um hino da harpa que diz que os melhores hinos e poesias foram escritos nas tribulações. Por mais que nós anseiamos viver dias melhores, por mais que nós desejamos viver dias
de felicidade, dias de honra, dias de conquista, dias de exaltação, dias em que seremos honrados. A verdade é que eu e você, nós produzimos a nossa melhor essência quando nós estamos sendo comprimidos, oprimidos, esmagados, perseguidos. Quando nós estamos tirando o nosso melhor glória, o nosso melhor aleluia, a nossa maior entrega em adoração a Deus é quando estamos passando pelos momentos mais difíceis. E Esther e Hadassah está num momento difícil. A sua história em si, até o tempo em que ela será honrada por Deus, ela está sendo comprimida, oprimida por todos os lados. Ela perde os seus pais e ela passa a viver com um primo, Mardoqueu, que assumiu a paternidade ou assumiu o cuidado por Hadassah, mesmo não sendo a sua obrigação. Não era a obrigação de Mardoqueu cuidar de Hadassah, de Esther. Mas mesmo assim ele assumiu esse cuidado. Ele assumiu essa responsabilidade. Ele tomou para si a responsabilidade de cuidar dessa moça que perdeu seus pais, que estava em um contexto difícil, vivendo em uma outra terra, pós-cativeiro, recomeçando a sua vida. E vai recomeçar a sua vida sem os seus pais. E Mardoqueu, ele assume a criação, ele assume os cuidados de Esther, mesmo não sendo a sua obrigação. Ele assume esse cuidado, mesmo não tendo ele a obrigatoriedade de assim o fazer. E eu percebo o primeiro sentimento aqui de Mardoqueu, e é um sentimento que tem faltado nos últimos tempos, nos últimos dias. Cadê os moços? Está aqui? A sociedade em si está pregando uma doutrina diferente. Está dizendo que as mulheres devem viver por si sozinhas, conquistar tudo o que quiserem. Não sou contra, jamais. Mas tudo tem o seu limite. Tudo tem o seu curso natural. E até esse sentimento de Mardoqueu de cuidado, de cuidar, está sendo perdido, deixado de lado. Falta muitas das vezes nos moços, nos jovens, nos homens em si, o sentimento de Mardoqueu. Porque as nossas moças, as nossas igrejas, até da nossa sociedade, as nossas mulheres aqui da igreja, da nossa sociedade, elas têm sofrido muito. Elas já sofrem nos transportes públicos, elas já sofrem nos seus trabalhos, sofrem andando nas ruas, porque esse sentimento na sociedade em si já não existe. Existem homens que não respeitam as mulheres, isso não é segredo. Então lá nos ônibus as mulheres sofrem, nos transportes públicos elas sofrem, no trabalho elas sofrem, por que não dizer, até dentro de algumas casas essas moças sofrem. E falta nos nossos jovens o sentimento de Mardoqueu, de cuidar dessas moças. Porque elas já sofrem lá fora, elas já sofrem todo dia. Não queira você prolongar o sofrimento delas também aqui dentro, no convívio social de igreja, no convívio de igreja local. O sentimento de Mardoqueu deve existir em vocês, meus jovens. Vocês devem cuidar dessas moças. Não é a responsabilidade de vocês, como não era a responsabilidade de Mardoqueu, mas ele assumiu essa responsabilidade porque faltou o pai dela para cumprir. Falta você assumir essa responsabilidade.
A sociedade não quer cuidar dessas moças, não. Eles dizem que elas têm que andar por elas mesmas, fazer o que elas quiserem, andarem por aí, e os homens não têm respeito por elas, mas existe o sentimento de Mardoqueu que disse: não, ela não tem pai, ela não tem mãe, mas eu vou assumir a responsabilidade de cuidar, de respeitar. Seja cordial com as moças jovens. Respeitem elas, respeitem os sentimentos que elas têm, respeita a história que elas têm de vida. E Mardoqueu assume o cuidado de Esther, e ele assumiu, cuidou, e quando ele ficou sabendo que existiu um concurso, um chamado, de que o rei queria uma nova rainha, Mardoqueu imediatamente vai até Esther e diz: você vai se inscrever, você vai se inscrever para ser a nova rainha. Eu vou dar o seu nome, você vai até onde estão fazendo esse ajuntamento, porque eu acredito em você. Você não tem os seus pais, em consideração às outras, você já sai atrás nessa corrida, mas eu acredito em você. Eu sei que você tem potencial para isso. E é o segundo sentimento de Mardoqueu que nos falta às vezes. Porque muitos de nós acreditamos nas pessoas de fora. Muitos de nós acreditamos nos outros, mas nunca manifestamos a nossa credibilidade nas pessoas que estão próximas de nós. Existem pessoas que dentro das suas casas é onde ela recebe as palavras de maiores tristezas e dizendo: olha, você não vai conseguir mesmo, isso não é para você, sonhe um pouco menos, espere um pouco menos de você para você não se frustrar. As pessoas fazem questão de manifestar a descrença, o descrédito, mas faltam pessoas para manifestar a credibilidade, dizer: não, eu acredito em você, eu acredito no seu potencial, eu sei que você pode chegar aonde você sonha, eu sei que você pode alcançar as coisas que você sonha, mesmo que o seu contexto não seja favorável, eu creio e eu acredito em você. Se você tem recebido palavras de desânimo, receba uma de ânimo essa manhã. Nós acreditamos em vocês, nós acreditamos no seu potencial, nós acreditamos naquilo que você tem de melhor. Mardoqueu apresenta a Esther a um homem chamado Hegai. Esther 2:8 diz que quando ele vê ela, ele se agrada. Ele vê que ela é formosa e acha graça aos seus olhos. Esther não havia falado nada ainda, mas ele viu graça. Ele viu nela um potencial, ele gostou dela, da sua simpatia. Só que Esther guardava um segredo, instruída por Mardoqueu, dizendo: olha, não diga de qual povo você é ainda, não diga que você faz parte do povo judeu, omita essa informação por enquanto. A verdade é que nem tudo deve ser falado de primeira. Quando o Hegai vê Esther, ele já logo diz: essa é diferente. Ela se diferencia das demais. Tem 127 províncias, tem muitas mulheres aqui, mas ela é diferente. Ela não é igual a todas as outras. Pelas páginas da Bíblia você vai ver que diversas vezes o povo judeu se diferencia sem ao menos dizer uma palavra. A filha de Faraó encontra um bebê, ela diz: é formoso, é dos hebreus. Eu não vou entrar no contexto de sua aparência, mas eu vou dizer que
O comportamento de Esther em relação às demais destacou ela. Não é porque ela estava vivendo num contexto diferente, longe, sem pai, sem mãe, não tinha um sacerdote ditando todos os dias a lei para ela, que ela se acostumou, que ela se adequou às pessoas que estavam ali junto com ela. Tinham 127 províncias e ela se destacou entre essas meninas. O comportamento dela era diferente, o jeito de se portar era diferente. Nós somos chamados para fazer a diferença. Você pode pregar em todo o tempo, mas necessariamente você não vai usar palavras para pregar. O seu testemunho prega mais do que as suas palavras. Nós somos chamados para ser diferentes. Tanto que Hegai nem perguntou de onde ela era. Ele simplesmente olhou para ela, se agradou, chamou mais 7 moças e disse: vamos cuidar dela. Leva ela para a preparação, colocou ela no melhor quarto. 12 meses de preparação. Mesmo Hegai tendo gostado de Esther, não anulou o tempo que ela teria de passar se preparando. Por mais que aparentemente ela tenha tido um privilégio, não anulou o tempo da preparação. Ela se destacou por ser diferente, por não ser igual a todas as outras, mas mesmo assim ela teve que passar pelo tempo da preparação. É muito comum ver pessoas que não se adequam ao tempo da preparação. É melhor você não ter uma oportunidade de estar preparado do que não estar preparado e ter uma oportunidade. Não é porque você teve privilégios no começo que anula de você a responsabilidade da preparação. A gente vive um tempo de rapidez, irmão. Hoje, tecnologia está voando. Quem tinha que esperar a carta chegar, ficava ansioso, o tempo não passava. Em menos de 2 segundos você envia e-mail. Então a gente está muito rápido. A gente quer tudo para agora. Deus falou hoje, amanhã tem que se cumprir. Eu ouvi uma palavra hoje de Deus, eu falo, não, segunda-feira pode certeza que já vai estar cumprindo. Hegai gostou de Esther, deu um privilégio para Esther, mas ela teve que passar 12 meses se preparando. Deus te fez uma promessa, Deus te apresentou um plano dele para você. Agora é o tempo da preparação. Nós somos apaixonados pelo resultado, mas Deus gosta de processos. As pessoas desprezam o processo e se apaixonam pelo resultado, mas eu vejo na Bíblia um Deus que dá prioridade ao processo, porque é no processo onde Ele te prepara para alcançar aquilo que Ele te prometeu. É no processo que Ele vai criando em você um caráter de santidade diferenciado. É no processo que Ele te dá experiências. A Bíblia diz que Ele nos forma na fornalha da aflição. Então eu falei para você que no começo, que a murta, quanto mais espremida, mais oprimida, produzir o seu melhor perfume. A preparação de Deus é para tirar de você aquilo que você tem de melhor, aquilo que nem você sabe que tem, mas Deus está te preparando e extraindo de você o seu melhor. 12 meses de preparação. Todas as moças passaram pela preparação. E foram, até que foi chegando a vez de Esther se apresentar ao rei. Elas se apresentavam ao rei. Depois de se apresentar ao rei, não voltavam mais para o mesmo lugar. Já ia para um segundo ambiente. E quando elas iam sair desse tempo de preparação, quando alguém chegava lá e chamava o nome, dizendo: nossa, chegou a sua vez. Eles faziam uma proposta para aquela moça.
Eles davam para ela o que já era de costume dar, as essências, os enfeites, e davam também a possibilidade dela escolher mais coisas. Então, você tem a possibilidade de escolher o que você quiser para levar a mais, para potencializar a sua personalidade, para potencializar a sua beleza. Você pode escolher aqui no nosso Império Persa que tem de melhor para você levar. E as moças aproveitavam dessa oportunidade. Pense você, irmão, sendo apresentada um monte de tesouros, dizendo: pode pegar. Alguém te leva lá na Vivara e fala: escolhe aí, escolhe o seu berlock, escolhe o que você quiser. Levava numa loja de grife e falava: não se preocupa com o preço, só compra. Chegaram para todas as moças e falaram, e elas fizeram. Quando chegaram em Esther, Hegai chegou e falou: você tem que levar isso e isso, porém você pode escolher mais coisas. No nosso império aqui tem muita coisa para você escolher. Vem aqui, escolhe o que você quiser. Esther olha para ele e diz: eu já tenho o que eu preciso. Não, mas a gente tem muita coisa para você levar aqui. Abre aqui o nosso armário, veja o que você tem aqui. Esther olha para ele: não, quando você me encontrou, quando você me viu, quando você gostou de mim, eu não tinha nada disso aqui. Nem o tratamento de 12 meses de beleza eu tinha. Você gostou de mim do jeito que eu era. Não será agora que eu vou mudar a minha possibilidade, a minha personalidade, porque você está me apresentando coisas melhores. Eu não sou feita pelas oportunidades. Não são as possibilidades que nos fazem ser quem somos. Não são o que as pessoas nos oferecem que formam o nosso caráter. Não é o que a pessoa te oferece que forma quem você é. As pessoas podem oferecer o que elas quiserem te oferecer, mas aquilo que nós somos, nós não vamos mudar. Você gostou de mim do jeito que me viu, e é assim que eu vou me apresentar ao rei. Não, mas a gente tem enfeite. Não preciso de nada disso. E aqui a história dá uma pausa, né, na história de Esther, e conta sobre Mardoqueu. Mardoqueu ficava à porta do palácio, onde eram feitos alguns negócios, algumas negociatas. E por estar ele numa posição privilegiada, ele ouve todo mundo, inclusive as pessoas que estavam tramando mal contra o rei. 2 homens conversavam e Mardoqueu estava ali na porta onde ele sempre ficava. E os homens começaram a falar: vamos matar o rei? Eu não estou concordando muito com o que ele está fazendo. Eu não concordei com os decretos que ele está baixando aí. Vamos programar aqui, vamos fazer uma cilada, vamos matar o rei. Quem ouviu disse: vamos, boa essa sua ideia. Mardoqueu imediatamente sai dali e avisa Esther. Quem vê o mal sendo tramado e se omite, peca. Quem vê que algo de ruim está sendo planejado e finge que não vê, peca. Quem vê um erro sendo planejado para acontecer e finge que não está vendo nada, irmão, peca. A gente entende que o pecado é só naquilo que você faz. E por conta dessa ideia, muitas pessoas passam de largo e fingem que não estão vendo nada. Tramas que vão acontecendo pelas portas dos palácios, pessoas ficam sabendo e falam: não é comigo. Estão planejando mal e você sabe. E o que você faz? Nada.
não é comigo. Nem desse reino eu sou. Nem da terra eu sou. Por que eu vou me preocupar com o que estão tramando? Nós não somos da terra, mas estamos vivendo na terra. Só que esse tempo, irmão, é um tempo de cancelamento, em que ninguém pode se posicionar sobre nada. Você até acha algo errado, você até acha que o que estão falando, o que estão planejando é errado, mas você não se posiciona, você não abre a boca, porque você tem medo de ser cancelado. Vão tirar um print da sua publicação, vão tirar um print da sua conversa, vão te filmar falando algo, e você prefere se eximir da responsabilidade, dizendo: não, com isso aí eu não posso argumentar, deixa isso para lá, deixa passar, eu não vou falar nada, o mal está sendo planejado há muito tempo. E a gente não está se posicionando com medo de cancelamento. Estão levantando as bandeiras de ideologia de gênero, de pronome neutro, e tanto vai, e gente não binária, e a gente está se escondendo, dizendo: não vamos falar nada, os ativistas vão derrubar a nossa rede. Irmão, pode derrubar minha rede, mas não pode tirar de mim aquilo que eu creio, aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho de convicção da verdade. Podem planejar o que quiserem, eu estou vivendo até no reino que eles estão conduzindo os poderes, mas a minha conduta não muda, e eu não vou pecar por ficar calado, não. Eu não vou pecar por ficar calado, não, irmão. Eu vou me posicionar sim. Nós somos contra, porque a palavra de Deus diz que é errado. O que a Bíblia diz que não pode, continua não podendo. Eu me posiciono, irmão. O que é cancelar uma rede? Que é perder a vida eterna. O que é perder 100 seguidores, irmão? Do que perder a oportunidade de estar na eternidade com Ele. A sua rede social não vale a sua salvação, não. O convívio social na escola, onde você concorda com os assuntos que você sabe que é errado, não vale a sua salvação. Mardoqueu vai lá e fala, irmãos. O rei investiga, descobre, porque está errado, está errado. A verdade é a verdade. Tinha um problema e foi evidenciado. O Amã, um dos homens importantes do convívio do rei, é honrado. Parece que tem a ver com a atitude que foi tomada em relação ao que o Mardoqueu fez. E a atitude que Mardoqueu tomou, em primeiro momento, nada aconteceu. Mas foi escrito nos livros da história dos reis. Escreveu o que Mardoqueu fez. Mas ele voltou para o mesmo lugar. Ele não foi honrado. Ele não foi aplaudido. Ele não ganhou um cargo de destaque. Tem um grande mal também que vive por aí, irmãos. É a gente achar que tem que ser aplaudido pelo que é certo. Você já viu na mídia alguém devolver uma carteira, alguém fala: nossa, que atitude, vamos aplaudir. Você nunca vê um policial que te para numa blitz, pega o seu documento e diz: nossa, está tudo em dia, parabéns. O seu documento está em dia, a habilitação está em dia, você está dirigindo um carro conforme a categoria que você tem. Nossa, parabéns, você não está embriagado, você está com cinto. Nossa, você merece um prêmio. Não.
Fazer o que é certo não é para receber prêmios. Numa corrida de atletismo, um competidor estava à frente, ele teve uma contusão. O que vinha em segundo lugar tinha toda a possibilidade de ultrapassar, mas ele ajudou o outro, e quando chegou na linha, ele passou primeiro o que estava machucado. E aí os repórteres vieram entrevistar ele, não quem venceu. Disseram: que atitude! Nossa, você exalta o nosso esporte, você vai receber o prêmio Fair Play. Por que você fez isso? Foi por causa dessa plateia? Foi por causa do que? Ele disse: é porque se eu tivesse ultrapassado ele naquelas condições, eu fiquei pensando o que eu ia dizer quando eu chegasse na minha casa. Vocês vão estar entrevistando quem venceu, não eu. Mas a desonestidade está tão em alta, a corrupção está tão em alta, o erro está tão em alta, que quando alguém faz o que é certo, tem que ser aplaudido. O que é certo, irmão. Mesmo que ninguém esteja fazendo certo, é certo. Mardoqueu não foi honrado, Amã foi honrado. E aqui Amã começa a tramar uma situação. Ele cria uma narrativa de um povo infiltrado. Ele vai até o rei e diz: ó rei, tem um povo aqui entre nós que eles desobedecem os seus decretos. Porque assim que Amã foi honrado, qual foi a atitude que ele teve? Amã teve uma atitude que nem o próprio rei teve coragem de ter. Amã baixou um decreto de que quando ele passasse, os homens deveriam se curvar diante dele. O rei não fez isso, mas Amã fez. Amã representa aquele tipo de gente que não pode receber poder. Amã representa aquele tipo de pessoa que se embriaga com a honra. Ele não pode ser honrado no mínimo que seja. Ele já mudou a personalidade dele. Ele já usa aquilo que ele conseguiu para humilhar os outros. Ele não se conforma em apenas ser honrado, não. Além da sua honra, ele quer humilhar as outras pessoas. E eu sei que você pode dizer: mas esse aí não sou eu, pastor. Se tem alguém que é humilde aqui, sou eu. De todos aqui eu sou o mais humilde. Eu falo até baixinho. Mas esse tipo de coisa não é evidenciado quando você não tem nada. Esse tipo de sentimento se evidencia quando você ganha algo. Basta receber uma coisa, irmão, uma coisa, um cargo, acabou. Já não falo com todo mundo. Tenho que mudar meu ciclo de amizades. O que vão pensar de mim se me verem com ela, com ele? Agora eu tenho um outro cargo, não, agora eu não sou mais comum. E esse sentimento está aí dentro de mim, dentro de você. Basta não vigiar que ele aflora. E Amã, ele percebeu que Mardoqueu não se curvava quando ele passava. E ele foi ficando enfurecido. Porque ele passava, todo mundo se dobrava e Mardoqueu ficava em pé. Ele descia do seu cavalo, todo mundo já se curvava e Mardoqueu permanecia de pé. Por que esse homem não se curva quando eu passo? Todo mundo está fazendo, por que ele não está fazendo? Ninguém está questionando, todo mundo está se curvando. Por que ele não se curva? Ele é de onde? Quem ele é? Ele é judeu. Ele é daquele povo que adora somente um Deus. Ele é daquele povo que não se curva diante de homens. Mesmo sob o decreto de morte, ele não adora homens. Amã diz: não, esse homem tem que morrer. Quem já se viu não obedecer um decreto do rei? Irmãos, muitos decretos estão sendo lançados aí, viu? Se você não está atualizado das leis,
Tem muitos decretos sendo atualizados aí. Até o cristão da sua bio lá, você vai ter que arrancar daqui uns dias, viu? E Mardoqueu não se curva. E Amã fala: rei, tem um povo aí que está planejando. Esse povo é terrível. Esse povo, ele não se curva. E Amã não diz que não se curva diante dele. Amã fala para o rei que os homens não obedecem o rei. Olha, eles desobedecem os seus decretos, rei. Então Amã convence o rei a fazer mais um decreto. Faz uma forca gigante. Marca um dia. Fala: nesse dia eu vou matar todos da raça de Mardoqueu. Fez o decreto. Fez as cartas. E espalharam nas províncias. Dia 13. É o dia da morte de todos os judeus. Mardoqueu, quando vê, quando lê, quando sabe o que está acontecendo, ele começa a chorar e se lamentar muito. Porque Mardoqueu sabia que tudo aquilo ali começou com uma perseguição pessoal. E generalizou com o povo de Mardoqueu. O problema de Amã era com Mardoqueu. Mas ele não se contentou em perseguir apenas Mardoqueu. Ele aumentou o decreto. Ele quis perseguir todo mundo. Por causa de um, todo mundo vai junto. Vou falar sobre o sentimento de Mardoqueu aqui, irmão. Não sei se você já passou por isso. Em saber que as pessoas que estão ao seu redor estão sofrendo por um posicionamento que você tomou. Porque você se posicionou diante de algo. As pessoas que estão ao seu redor, que fazem o mesmo que você, começam a ser perseguidos também. Alguns deles sem nem saber o porquê. Esse é o sentimento de Mardoqueu. Mardoqueu veste com uma roupa rústica, joga cinza na cabeça e anda pela cidade gritando, chorando, se lamentando. As pessoas veem aquilo, correm para Esther e falam: o seu primo enlouqueceu. Está completamente louco. Está usando roupa de pano de saco, jogando cinza na cabeça, gritando, chorando. Esther manda roupa para ele, ele não quer. Meu problema não é com roupa que se resolve. Manda ele se acalmar, que tudo vai se resolver. Ele não se acalma. Esther manda outro homem falar com ele. Ele diz: não adianta, manda para ela, vê o decreto, o que vai acontecer. E aí no capítulo 4, no verso 14, Esther é confrontada. Porque Mardoqueu fala para ela assim: avisa ela o seguinte, que não é porque ela se tornou rainha que ela deixou de ser do povo judeu. Vai lá e fala para ela que não é porque ela mora num palácio que ela não vai ser colocada dentro do decreto que é para matar judeu. Fala para Esther que ela precisa se posicionar. Com a posição que ela tem, de onde ela está, ela tem que se posicionar. E o confronto de Mardoqueu vai além. Mardoqueu diz para ela assim: se você não se posicionar, se você não tomar uma atitude em defesa desse povo, Deus vai nos livrar do mesmo jeito. Só que você não vai fazer parte desse livramento. Ô Esther, você está numa posição de honra. Você está aí porque foi Deus que te colocou. O que você tem foi Deus que te deu. Mas não é porque Deus te honrou e porque Deus te abençoou e te deu um cargo de destaque que Deus depende de você para alguma coisa. Não importa o tamanho do cargo que você exerça na terra, Deus não depende de você.
Se Deus tiver um livramento para operar e você quiser, eu não vou, Ele vai operar o livramento do mesmo jeito. E Ele faz um segundo confronto, que tem a ver com um propósito. Um propósito no relacionamento de Esther. Porque ela se casou com o rei. E o Mardoqueu disse: quem sabe não foi para isso que Deus te fez casar com quem você casou. Ô Esther, o seu relacionamento com o rei tem um propósito maior que isso aí. E aqui, irmão, tem um grande problema. Porque existem muitos relacionamentos sem propósito. Vamos namorar para ver onde vai dar. Não, vamos ficando, a gente vê, uma hora dá certo. Não, vamos indo. Você não vai falar com meu pai? Não, agora não, vamos para frente, deixa passar mais. Você não vai assumir uma responsabilidade? Não, está cedo, vamos se conhecer melhor. Se conhecer melhor é conversar, não é beijar não. Relacionamentos que não têm propósito não tem o porquê existirem. Se você não tem um propósito de casar, se você não tem um propósito de seguir a sua vida, de alcançar coisas melhores, por que você vai entrar no relacionamento que nem você sabe onde ele vai chegar? A gente é um povo que tem que ter propósito, irmão. Amizades também que não tem propósito algum, não te levam a lugar nenhum, não tem o porquê existirem. Honra sem propósito. Deus não te honra simplesmente para você viver aí honrado, sem fazer nada. Tudo tem um propósito. E Mardoqueu diz: ei, Esther, você já parou para pensar que Deus pode ter te colocado nesse lugar por causa desse momento? Não foi porque você era formosa, não foi porque acharam graça em você, não foi porque tiveram dó de você. Não. Você precisa encontrar o seu propósito, Esther. Você precisa encontrar o porquê que você está onde você está. Você moça, você moço, você irmão. Você já parou para pensar qual é o propósito da sua vida, o propósito do que você faz? Será que isso é um fim nele mesmo ou tem algo maior te esperando? E Esther é encorajada com isso. E o posicionamento de Esther é o seguinte: então já que é comigo, então já que essa responsabilidade ficou para mim, então eu quero que todo o povo venha junto comigo. Já que eu que vou ser o rosto do povo, então nada mais justo do que o povo ser por mim também. Esther se posiciona por causa de um propósito maior. O posicionamento de Vasti foi por causa de um orgulho próprio. Ela disse: eu não vou. E por causa do seu posicionamento, ela perdeu o cargo que exercia. O posicionamento de Esther não é um orgulho próprio. O posicionamento de Esther é em relação a um povo todo. Ela diz: eu vou me posicionar por esse povo, eu vou me posicionar pelo meu povo. Mas enquanto eu estiver me posicionando e tomando as atitudes que eu devo tomar, eu peço que esse povo jejue por mim. Eu vou jejuar, as moças que cuidam de mim vão jejuar, o povo vai jejuar. Esther teve humildade para reconhecer que tem batalhas que não se vence sozinho. Mesmo sendo rainha, ela disse: não, eu preciso do meu povo junto comigo. O grande mal da geração é a ingratidão. Gratidão é um sentimento que tem que ser verbalizado, falado, evidenciado. As pessoas que nos ajudam, logo se esquecemos dela quando alcançamos lugares mais altos. Esther não foi assim. Ela recorreu ao povo dizendo: então vamos todo mundo jejuar. Essa batalha não é só minha, essa batalha é nossa. O meu rosto aqui está na frente, mas eu não vou vencer por mim não. A batalha é com todo mundo. Eu sei que cada um de vocês aqui, cada um de nós, temos batalhas terríveis sendo enfrentadas. Batalhas que, se for dar um tempo aqui para a gente contar um testemunho, irmão, vai muito tempo. Hoje o rosto que está falando para vocês aqui é o meu. Eu tenho batalhas, o pastor tem batalhas, os jovens, cada uma tem as delas. Mas existem batalhas que nós não vencemos sozinhos.
Mediante essa palavra é o que eu quero fazer com você. Sentadinho mesmo, do jeito que você está. Se você já higienizou suas mãos, pega na mão da pessoa que está do seu lado aí. Que essa batalha a gente não vai viver sozinho não, irmãos. Esther disse, vai jejuar todo mundo. É hora da gente se unir, porque estão tentando nos matar, irmãos. Estão tentando acabar com a nossa história, mudar nossa personalidade. Estão tentando nos apagar da face da terra. É batalha que a gente vai ter que enfrentar junto. Essa pessoa que está do seu lado aí, que você deu a mão para ela, talvez você não saiba 1/3 das coisas que ela está enfrentando. Talvez você não saiba a batalha que ela enfrentou na casa dela para chegar aqui, as palavras que ela tem escutado. Palavras que são como flechas, como dardos inflamados do maligno para destruir uma vida. Você não sabe as batalhas que ela tem enfrentado, e ela também pode não saber as batalhas que você tem enfrentado, mas agora é a hora que nós vamos batalhar juntos. Feche os seus olhos. Eu quero que você comece a orar. Pai, eu não sei quais são as batalhas que ela está enfrentando. Existem batalhas individuais. Existem guerras individuais. Ora com as suas palavras. Eu sei que você tem palavras para orar. Ah, Jesus, nós chegamos aqui essa manhã. Tem muitos dos teus filhos que pensou que nem ia chegar, mas chegou. A batalha está travada. É o inimigo buscando a nossa morte. É o inimigo buscando destruir a nossa vida. Mas o Senhor nos fez promessas e nelas nós confiamos. Pela vontade do inimigo, nenhum de nós estaríamos aqui, mas nós estamos. E se ele tem me afrontado quando me encontra sozinho, hoje eu estou com um exército. Ora, eu sei que você tem palavras para orar aí, irmão, ora. A batalha está intensa. É o jejum que traz livramento. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia.